Olá, galera! Vamos a mais uma aula de matemática e hoje eu vou explicar para vocês a matéria que eu pedi para que vocês escrevessem no caderno, tá? Primeira matéria, a gente vai falar um pouquinho sobre a operação da adição. O que é a adição? A adição, como está explicando aqui, ó, é a operação que tem como finalidade juntar, reunir, somar quantidades. Então, toda vez que eu quero que o meu probleminha da ideia de juntar alguma coisa, de reunir, fazer grupos, de grupos que eu já tinha diferente, a operação é a adição, que é o que a gente chama de somar, tá ok? Então, vamos para o primeiro exemplo. Você estuda numa turma de sexto ano do ensino fundamental. E esta turma é composta por 23 meninas e 16 meninos. Qual o total de alunos dessa turma? Então, essa turma é composta por dois grupos, por 23 meninas e 16 meninos. Toda vez que eu quiser saber qual é o total, quando aparecer, eu quero saber qual é o total. E eu estou dando dois grupos. O grupo com 23 meninas e 16 meninos, eu vou somar. E esses grupos, esses dois números, 23 e 16, são o que a gente chama de parcelas, tá? As parcelas da minha adição. E o resultado dessa soma é o que a gente chama de soma, tá aqui. Então, toda vez que eu somar duas ou mais parcelas, porque uma adição ela pode ter mais que duas parcelas, eu tenho um resultado que é uma soma. E outra ideia de adição é acrescentar uma quantidade ou outra já existente. Então, toda vez que eu quiser acrescentar uma quantidade a uma outra que já existe, eu tenho que somar. É aquela ideia do acrescentar. Quando eu quiser acrescentar, a ideia é de adição. Vamos a um próximo exemplo. Na turma que você estuda, existiam 39 alunos matriculados. Entraram mais 12 alunos. Qual o quantitativo atual de alunos matriculados na turma? Novamente, para responder essa pergunta, você irá precisar juntar. Então, a gente vai juntar 39 alunos, que eram os antigos, aos 12 alunos novos. Olha aí, a nova ideia de juntar. Então, toda vez que eu quiser juntar, eu vou fazer uma adição, nesse caso, de duas parcelinhas, 39 mais 12. E aí, o resultado é a minha soma. Vamos olhar, então, quais são as propriedades de adição? A primeira propriedade é a propriedade de fechamento. Ou seja, toda vez que eu somar dois números ditos números naturais, eu vou achar o resultado como um número natural. Então, 2 é um número natural, 4 é um número natural e esse resultado é o 6, que é um número natural. O que é um número natural? Um número natural é aquele número que a gente usa para contar. Toda vez que eu quiser contar uma certa quantidade. Um garfo, dois garfos, entendeu? Um lápis, dois lápis, três lápis. São números naturais que a gente está vendo ali no concreto. Então, esse número é um dito número natural. Então, toda vez que eu quiser somar dois ou mais números naturais, o resultado é sempre um número natural. A segunda propriedade da adição é a propriedade comutativa, ou seja, as ordens da parcela não alteram a soma. É aquela história de as ordens não alteram o resultado. Então, aqui, ó, se eu somo 2 mais 4, o meu resultado é 6. Se eu somo, ó, mudei a ordem agora. Antes era 2 mais 4. Agora eu tenho 4 mais 6, mais 2. E o meu resultado deu o mesmo, ó, 6. Tanto aqui quanto aqui. O resultado é 6. Então, o resultado é igual toda vez. Isso garante que a adição possui uma propriedade comutativa. Outra propriedade da adição é o elemento neutro. O elemento neutro da adição é sempre o zero. O que é elemento neutro? Qualquer número que eu somar ao zero vai dar ele mesmo. Ou seja, 5 mais 0, 5. 0 mais 5, 5. Então, qualquer número que eu some a zero vai dar o próprio número.
Ou seja, o zero é um número neutro. Qualquer número natural somado ao zero dará o próprio número, tá? Propriedade associativa. Ou seja, na adição de 3 parcelas, o resultado é o mesmo, independente de se associarem as 2 primeiras ou as 2 últimas parcelas da adição. Ou seja, eu tenho 4 mais 3 mais 1. Se eu somar 4 mais 3, vai dar 7, aqui. E depois somar 1, o mesmo resultado vai dar 8. Então, da mesma forma, se eu somar primeiro 3 mais 1 e depois somar o 4, o resultado será o mesmo. Então, eu só mudei, primeiro eu somei o 4 com 3 e depois, na segunda parte aqui, eu somei o 3 com 1. Isso sempre, independente da ordem que você faça, vai dar o mesmo resultado. Tá? Vamos para a subtração? A subtração já é a operação inversa da adição. Inversa. Se na adição eu quero juntar, na subtração eu quero tirar, tá ok? Separar. Então, vamos ao primeiro exemplo. Uma pessoa tem 18 blusas e faz uma doação de 7 blusas, ou seja, ela tinha 18 e ela tirou 7. Se ela tirou 7 de 18, a operação já é a subtração, o que a gente chama de continha de menos. Então, 18 menos 7, 11. Na subtração, os valores já têm cada um o seu nome. O primeiro, que é aquele que vai ser tirado. Aquele que eu quero tirar alguma coisa dele é o minuendo. O que vai ser tirado é o subtraindo. E o 11 é a minha diferença. Então, toda vez que eu quiser saber se no meu probleminha aparecer a palavra diferença, eu já sei que eu tenho que fazer a continha de subtração ou conta de menos, tá? Ó, um quarto exemplo aí. Meu pai tem 49 anos e eu tenho 16 anos. Quantos anos meu pai tem a mais que eu? Então, eu tenho que tirar do meu pai a minha idade, que é 16 anos. Então, ó, 49 menos 16, 33. A diferença entre as idades. Então, apareceu qual é a diferença. Toda vez que aparecer essa ideia de diferença, é subtração. Tá? Outro exemplo. Temos a informação que o time A fez 35 pontos no campeonato e o time B fez somente 12 pontos. Quantos pontos o time A fez a mais que o time B? Então, eu quero saber a diferença de ponto entre eles. Para isso também a gente vai fazer a subtração. Feito isso, agora a gente vai para a atividade que eu passei, que é o que eu coloquei hoje aí para vocês. Então, a gente, com isso tudo que eu expliquei, vocês vão fazer a atividade no caderno de vocês. Então, usando os conhecimentos que você acabou de adquirir sobre adição e subtração, vamos calcular. Só calcular a soma e calcular a diferença. No número 2, vocês vão saber qual é o valor que está escondido aqui. Lembra que eu falei com vocês que quando eu quero fazer a operação inversa da adição e a subtração, então, para eu saber qual é o valor do quadradinho, eu tenho que fazer a operação inversa. Eu, ao invés de somar 15 ao 32, eu vou diminuir. Eu vou fazer o 32 menos o 15. E aí eu consigo achar o valor do quadradinho. Então, nesse caso aqui, vocês vão usar a operação inversa da adição, que é a subtração. Só inverter. Ao invés de ser mais, vocês vão fazer menos e achar o valor do quadradinho, tá? Mesma coisa aqui, ó. Vocês vão diminuir para achar qual é o valor do quadradinho. Agora, descubra o valor em dinheiro que uma pessoa possuía, sabendo que ela comprou todos os itens abaixo e sobraram R$52. Então, tem que saber quanto que deu a compra desse camarada e juntar com o que sobrou, para saber quanto que ele tinha na carteira, tá?
E aqui, completar com igual ou diferente. Será que esse resultado é igual a esse resultado aqui? Se for igual, vocês vão usar o sinalzinho de igual. Se for diferente, vocês vão usar o sinalzinho de diferente, tá bom? Vamos ver qual é o resultado desse, qual é o resultado desse. Se o resultado desse é a primeira continha for igual ao resultado dessa segunda continha, vamos usar o sinal de igual. Se o resultado da primeira continha não der igual ao da segunda continha, nós vamos usar o sinal de diferente. Bom, o último exercício aí. O gráfico abaixo mostra a média de notas de primeiro semestre das turmas de sexto ano de uma escola. Então, qual é a soma das médias da turma 601, 602, 604? 601, 603, 604. Aqui, galera, cuidado para não calcular a média. A média já está calculada. A média já é essa que está aqui. Eu quero saber a soma da 601 com a 603 com a 604. E na letra B, qual é a diferença? Lembra que eu falei com vocês? Quando a ideia é diferença, que continha que eu tenho que fazer? Só retornar no vídeo que vocês vão saber. Então, eu quero fazer a diferença entre as turmas 602 e 605. Então, vocês vão olhar lá. Quanto que é da 602? Quanto que é da 605? E fazer a diferença, tá? Bons estudos, e para qualquer coisa, já sabe,